Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e nessa aula aqui a gente vai falar dos princípios da animação. Como que se faz uma animação dentro de um software de edição de vídeo. Pessoal, aqui eu quero que você preste um pouquinho mais de atenção nessa aula, porque quando a gente se fala de animação, não é que é mais difícil, é que exige um pouquinho mais de atenção para a gente começar a entender aqui os princípios, o básico de uma animação, mas não é um bicho de 7 cabeças também. Logo você vai ver que também não tem segredo e você vai conseguir fazer as animações aí no seu After Effects. Tá? O que eu peço aqui é o seguinte, se você tiver alguma dúvida, volta essa aula, assista de novo, e a dica que eu tenho para falar sobre animação, como eu aprendi isso há muito tempo atrás, é aprender um pouco essa teoria, isso que eu vou mostrar aqui para você, e o restante é prática. Você tem que praticar bastante e você vai entendendo ali como que as coisas estão funcionando dentro da linha de tempo, e com a prática você vai ver que tudo isso não é complicado, que é algo simples, mas que exige um pouquinho mais de atenção agora no início. Então vamos lá, eu separei aqui um quadro para a gente entender o que é o princípio da animação. O princípio da animação nada mais é do que a gente tem um objeto numa posição A e a gente quer levar esse objeto para a posição B. Então a gente tem que informar o software que a gente quer que esse objeto saia da posição A e vá para a posição B. Falando em posição, tá? E dentro do software, para a gente não precisar fazer no quadro a quadro, que essa letra, que esse nosso objeto sai do ponto A e vá para o ponto B, o software faz isso automaticamente. Isso se chama interpolação de movimento. Então o que a gente tem que falar para ele nada mais é que, por exemplo, eu tenho aqui um quadrado, no ponto A ele está nessa posição e no ponto B eu quero que ele venha para essa posição. Então, para que eu dê esse comando aqui dentro do After Effects, eu preciso fazer um quadro-chave. É como se fosse apertar um REC de um programa de gravação de áudio para falar assim, a partir desse momento a gente está gravando a posição A e a gente vai até a posição B e vai apertar o REC lá também para falar para o software, do quadro A ao quadro B, eu quero que você saia desse canto para esse canto. Então, quando eu clicar, por exemplo, aqui lá dentro do software, eu vou fazer isso na prática. Eu estou mostrando aqui essa parte mais teórica, mas a gente vai aplicar isso lá dentro do After e você vai entender melhor ainda. Então, a gente vai dar um comando, a gente vai criar um quadro-chave no ponto A e no ponto B a gente quer que esse objeto tenha saído daqui para cá e esse objeto vai fazer isso aqui, vai sair do ponto A e ele vai para o ponto B. Simples assim. Nesse meio caminho ele vai criar essa animação sozinho que se chama interpolação de movimento. Beleza? E tudo lá dentro, tanto no Premiere quanto no After Effects ou alguns outros programas que trabalham com keyframe ou quadro-chave, que trabalham com animação, a lógica, os princípios da animação sempre vão funcionar desse jeito. E isso vai servir também não somente para posição, tá pessoal? Ele vai servir também, por exemplo, como escala. Se eu quero que no ponto A esse objeto esteja desse tamanho e no ponto B ele esteja maior, eu vou criar um quadro-chave aqui no ponto A, falando que aqui ele tem esse tamanho, e no ponto B ele tem esse tamanho maior ou menor, dependendo da nossa situação. E no meio do caminho, o software vai fazer essa interpolação de movimento do A para o B com esse objeto nosso, aumentando de tamanho. Serve também para rotação. Por exemplo, se nosso objeto está aqui no ponto A numa rotação e eu quero que no ponto B ele esteja com outra rotação, a gente vai também determinar esse quadro-chave A e o quadro-chave B, falando que ele vai sair assim e vai terminar com essa rotação. Serve também para opacidade, tá pessoal? Se o nosso objeto está com uma cor totalmente sólida, uma cor pura, e eu quero que ele venha diminuindo essa opacidade, venha ficando transparente cada vez mais, ou a um certo ponto de transparência, ou até mesmo numa transparência zero, não quero que ele apareça, eu também vou falar para o software, no nosso ponto A, eu vou criar esse keyframe, falando, ponto A, eu estou com 100% da nossa cor, e no ponto B, eu quero que ele esteja 0% da nossa cor, e ele vai fazer essa transição de opacidade automaticamente. E a gente pode também dentro do software fazer uma configuração, por exemplo, para que do ponto A ele saia para o ponto B, crescendo de tamanho, aumentando a escala, isso tudo na mesma animação, rotacionando ao mesmo tempo ou criando uma opacidade ao mesmo tempo.
aí vai ficando um pouquinho mais complexo, mas eu vou fazer isso aqui na prática. A gente vai fazer a nossa vinheta lá dentro, essa vinheta de chamada que eu preparei aqui pra gente fechar aquela chamadinha que a gente está editando, e você vai entender um pouco mais de animação lá dentro e vai ver que tudo funciona dessa maneira que eu expliquei aqui e vai ficar bem simples. Então agora vamos lá para dentro do After, que a gente vai começar a dar movimento nas coisas lá dentro, beleza? Então nessa aula aqui você aprendeu os princípios da animação e lá agora a gente já vai começar a trabalhar dentro do After Effects. Forte abraço, espero que tenha gostado, valeu!